Mateus 27, do 27 ao 31, diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque não somos merecedores, Pai, de tanto amor, de tanta misericórdia, de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu na cruz. Te pedimos que o Senhor tenha mais uma vez misericórdia de nós nessa manhã e fale conosco da maneira que o Senhor quiser, Pai, da maneira que lhe apraz, Senhor. Quebra nessa manhã todo o orgulho humano. Quebra nessa manhã, Senhor Deus, toda vontade e desejo de homens. Que somente o Teu Santo Espírito tenha lugar no nosso meio, Pai. Para falar e ministrar ao nosso coração aquilo que vem do alto do trono, Senhor. Aquilo que vem, Senhor Deus, e que emana direto da fonte da vida, que é a Tua presença, meu Pai. Que a Tua presença nessa manhã tenha liberdade, Senhor Deus, para ministrar em cada coração aquilo que é a Tua vontade, Deus. Penetra, Senhor, no mais profundo da nossa alma, Jesus querido, e fala conosco como só o Senhor sabe falar, de forma individual e particular, Senhor, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece e sabe que somos pó e que fomos formados, Pai, segundo a Tua santa palavra, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, opera poderosamente no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto que lemos nos mostra o sacrifício do nosso Senhor Jesus quando esteve no pretório em que os soldados zombavam, escarneciam dele antes dele ser crucificado. Pilatos aqui já havia lavado as suas mãos. Pilatos aqui já havia ordenado aos soldados que açoitassem Jesus. E precisamos entender, então, que momento era esse que o Senhor Jesus estava vivendo, que o Senhor Jesus estava passando, antes de continuarmos, antes de mostrarmos aquilo que Deus quer nos falar. Porque Jesus aqui, apesar de ter enfrentado um julgamento, apesar de ter enfrentado aquilo que era legal diante dos homens, aquilo que diante das pessoas era um julgamento formal, Jesus foi carregado ou foi colocado sobre ele ainda um pouco mais de sofrimento, um pouco mais de dor, um pouco mais de luta, de uma dor que não era necessária até então, porque a ordem de Pilatos, se você for ver no versículo 26, diz que então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. A ordem era uma ordem direta, que crucificassem Jesus, que levassem Jesus para ser crucificado. Mas a Bíblia diz que levaram Jesus a um lugar chamado pretório, que era a casa de Pilatos, ou lugar onde Pilatos ficava hospedado quando ia até Jerusalém. E quando chegaram naquele lugar, depois de Jesus ter sido açoitado, e aqui eu quero abrir um parênteses para você entender o que era ser açoitado lá em Roma, ou quem estava debaixo de um jugo romano, o que significava ser açoitado. Ser açoitado significava ter um soldado, creio eu, muito mais forte do que eu, mais alto, que pegava uma tábua de madeira, uma haste de madeira mais ou menos desse comprimento, e nessa haste tinha tiras de couro retorcida,
E na ponta dessas tiras eles colocavam pedaços de ossos, pedaços de metais, pedaços de vidro. E eles açoitavam. Muitas pessoas não conseguiam suportar sequer esse período de açoites. Muitas pessoas morriam muito antes de serem crucificadas por causa somente dos açoites. Jesus passou pelos açoites e agora estava pronto para ser crucificado. E apesar disso, colocaram Jesus nesse lugar, no pretório. E a Bíblia diz que diante de toda a corte, e aqui estamos falando da guarda pretoriana, ou seja, o exército de elite, um exército separado para guardar, para proteger o governador. E diante de 600 homens, em torno de 600 homens era aquela corte, Jesus foi humilhado, Jesus foi torturado física e emocionalmente. Muito semelhante, queridos, ao que passam aqueles que resolvem ingressar na carreira de servir a Jesus. Porque quem serve a Jesus se assemelha ou se coloca na mesma condição de enfrentar aquilo que Cristo enfrentou por nós. Porque quando Cristo passou por isso, Ele passou por causa dos nossos pecados. Quando Cristo foi humilhado, quando Cristo sofreu açoites, quando Cristo foi colocado amarrado, arrancada as suas vestes até a cintura, para que os soldados viessem e o açoitassem, na realidade, era o castigo que nós merecíamos por causa do nosso pecado. Era o castigo que estava sobre nós. Mas o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si o castigo que estava sobre nós, sobre a humanidade. O castigo que merecíamos, os açoites que o nosso lombo merecia receber, foi levado sobre Jesus. Aquilo que nós, seres humanos, por desprezarem a sua palavra, por desprezarem como o texto que o Pablo falava ali diante daquelas pessoas na rua, em que Jesus convidava, em que Deus convidava aquelas pessoas para estarem participando de um banquete, de uma festa, e muitos desprezaram esse convite. Por causa desse desprezo, nós merecíamos ser açoitados, mas Jesus tomou o nosso lugar. O Cordeiro tomou o nosso lugar. Nesse momento, Jerusalém estava em festa. As pessoas estavam vindo de todas as partes, de todas as regiões, para aquele lugar, judeus de todos os lugares, porque iria se comemorar a festa da Páscoa. As pessoas estavam reunidas, um cordeiro iria ser sacrificado. Precisava ser sacrificado por causa da oferta da Páscoa. Mas graças a Deus, porque o Cordeiro Pascal estava lá. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava naquele lugar. Ele foi apto, ele tinha poder para levar sobre si todas as nossas enfermidades. Ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, conforme Isaías capítulo 53, versículo 7. Nele não abriu a sua boca por causa do grande amor que tinha por nós. E por causa do seu grande amor que nós estamos aqui nessa manhã. É por causa do seu grande amor que você pode olhar para o lado, para essa pessoa bonita que está do seu lado e dizer: Jesus Cristo habita em você. Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, faz morada no teu coração. Aleluia, Jesus. Torturaram o nosso Senhor. Machucaram Jesus. E o que esses escarnecedores impuseram a Jesus é o que hoje os escarnecedores da palavra tentam nos impor. O que os zombadores, aqueles homens, queridos, foi um castigo desnecessário. Jesus já estava machucado. Jesus já tinha sido objeto de escândalo diante de diversas pessoas que o viram ser açoitado. Agora acrescentaram um castigo desnecessário, debochando de Jesus. Fizeram de Jesus um bobo da corte. Fizeram de Jesus, do nosso Senhor,
alguém em quem eles humilharam, eles escarneceram, eles brincaram com Jesus. E o objetivo era tanto de humilhar que eles se lembraram que César usava um diadema, uma coroa de louros na cabeça, e falaram: vamos colocar sobre esse que se diz rei dos judeus uma coroa de espinhos. E colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Dizem que esses espinhos eram espinhos em torno de 5 centímetros. Espinhos que penetraram a cabeça de Jesus, o sangue se esvaindo da sua face. Logo em seguida colocaram um caniço, simbolizando o cetro de autoridade que um rei carrega. Arrancaram, despiram as vestes de Jesus e o envolveram num manto escarlate, que muito acrescentava as dores. Quando você tem uma ferida e você tenta cobrir essa ferida com um pano, a dor muitas vezes aumenta. E Jesus ficou ali diante daqueles homens, com uma coroa de espinhos, um caniço na sua mão e vestes ensanguentadas por causa já do castigo anterior. E aqueles homens se ajoelharam diante de Jesus e começaram a zombar dele e a dizer que: se tu és o rei dos judeus, sai daí e faz alguma coisa. Eles zombaram do nosso Senhor. E Jesus ficou calado. Jesus ficou quieto. A Bíblia diz que ele não falou nada. Muito semelhante é o que os escarnecedores tentam nos impor hoje. Tentam colocar sobre a sua cabeça todos os dias uma coroa de espinhos. Alguma coisa que aflija, que oprima, que impõe sobre você com o objetivo de te humilhar. Tentam colocar sobre a sua cabeça. Tentam colocar sobre sua cabeça e lhe dão pedradas por causa disso. Tentam lhes imputar dor, feridas, palavras que te colocam para baixo, palavras que te ferem muito mais do que pedradas, feridas que o mundo, que a sociedade, que as pessoas que não temem a Deus, que zombam da palavra de Deus, tentam te impor para te fazer ficar de cabeça baixa, para te fazer ficar sem olhar para o céu, sem olhar para Deus, sem olhar para aquele que é o autor e consumador da sua vida. Oh, queridos, mas graças a Deus, o Senhor está levantando pessoas que entendem a sua função, que exercem um lugar espiritual. Pessoas que entendem que possuem uma casa espiritual. Pessoas que entendem o seu lugar na presença de Deus. Jesus entendeu isso. E por maiores que sejam os ataques na mente, por maiores que sejam os ataques que Satanás, que o inferno tenta impor contra a sua vida, a graça de Deus é maior. A graça de Deus. Jesus estava nos mostrando que pela graça, que pelo seu favor, que pela sua misericórdia, é possível amar aqueles que querem nos fazer mal. Porque, queridos, amar quem nos faz bem, e o ser humano, para pensar o mal, ele é criativo. O ser humano, para fazer coisas mais, ele pensa coisas incríveis. Aliás, os maiores avanços da ciência foram produzidos em períodos de guerra. Para se criar materiais bélicos, para se criar formas de se vencer uma guerra, o ser humano é criativo. Produz desenvolvimento num país. Um país que está constantemente em guerra, está constantemente pensando em formas e maneiras de ser superior aos demais, de se sobrepujar dos demais países. Haja vista quando olhamos para a nação americana, quando olhamos para a vida dos japoneses, quando olhamos para grandes nações,
Vemos que o ser humano é criativo para poder destruir outro ser humano, para poder acabar com outro ser humano. E por maior que seja a criatividade do homem para o mal, existe a graça de Deus que é capaz e suficiente de nos tirar desse lamaçal de pecado, de mentira, de engano. A graça de Deus é poderosa para limpar o nosso coração, para limpar a nossa vida, para nos dar livre acesso à presença de Deus, para colocar sobre nós uma coroa ao invés de cinzas, espírito de louvor ao invés de espírito angustiado. O Senhor quer derramar sobre nós e já derramou da sua infinita graça sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. Colocar uma coroa de espinhos. À sua direita, um caniço, símbolo da autoridade de um rei. Muitas vezes tentam questionar a sua autoridade espiritual. O que o mundo tenta é diminuir a autoridade que Deus te deu. A autoridade que foi concedida por Deus. E a Bíblia diz que essa autoridade não é qualquer autoridade, porque é autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Autoridade para falar no mundo espiritual e as coisas começarem a acontecer lá. Essa é a autoridade que Deus concede para a vida do crente. Autoridade para entrar e chegar no Santo dos Santos. Autoridade para enxergar que o véu do templo já foi rasgado. De que podemos entrar num lugar sagrado sem sermos fulminados por causa do nosso pecado. Aliás, sobre a cruz, Cristo levou sobre si os nossos pecados. E recebemos então a autoridade de Deus. Muitas vezes eu vejo cristãos que acham que não possuem autoridade. E essa é a pior coisa que podemos ver. Pessoas que receberam a autoridade de Deus, mas agem como se fossem submissos no mundo espiritual. É verdade que devemos ser servos dos nossos irmãos. É verdade que devemos servir como Cristo serviu, que era um líder servidor, que apesar de ter autoridade, apesar de ser líder, lavou os pés dos discípulos, servia e se considerava servo. Mas apesar disso, tinha autoridade espiritual para ordenar aos cegos, enxerguem. Tinha autoridade espiritual para ordenar aos demônios, vão embora em nome do Senhor Jesus, e você tem essa autoridade. Autoridade no mundo espiritual não significa que você é superior aos demais, que você é superior aos seus irmãos, mas significa que Deus lhe deu autoridade para repreender o mal, autoridade para vencer as hostes malignas, autoridade para lançar por terra as enfermidades, autoridade concedida por Deus para chegar na sua casa e declarar que a sua família pertence ao Senhor. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso só pode sair da boca de quem tem autoridade. Esse cetro foi colocado como escândalo, como vexame nas mãos de Jesus. Ô Senhor, muitas vezes a realidade tenta nos mostrar algo diferente. Quando olhamos para a nossa realidade, quando olhamos para o mundo à nossa volta, nós só pensamos, como posso eu ter autoridade se a minha volta está um caos? Como eu posso ter autoridade se à minha volta só existem zombadores, só existem escarnecedores, só existem aqueles que querem diminuir o meu chamado, o propósito que Deus tem com a minha vida? Apesar disso tudo, Jesus se manteve fiel. E se manter fiel talvez seja o segredo de manter a sua autoridade espiritual. Porque muitos de nós estamos perdendo a autoridade espiritual, porque ao invés de nos mantermos fiéis, estamos buscando outra maneira de cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Estamos buscando uma outra saída, que não a saída da oração. Estamos buscando um outro propósito, que não um propósito segundo a palavra. Estamos buscando uma saída humana para algo que é espiritual.
Estamos buscando um escape do homem, um escape no Egito, enquanto a nossa saída está em Deus. Enquanto a nossa saída está em servir e honrar a esse Deus. Em amar a esse Deus de todo o nosso coração. Com toda a nossa alma e nosso entendimento. Quando deixamos de entender isso, quando deixamos de ser fiel, quando deixamos de permanecer, aí é instalado o momento de crise, o momento em que não temos certeza da autoridade de Deus na nossa vida. Daí quando encontramos alguém que está sofrendo, que está oprimido, não temos coragem de orar. Não temos forças para clamar. A opressão vem sobre nós, coroa de espinhos. Questionam a nossa autoridade. Se levantam situações em que é necessário ter autoridade. Mas nós nos acovardamos. E se acovardar é a pior coisa que nós podemos fazer. Porque Deus nos dá essa autoridade não aqui muitas vezes, mas nos lugares celestiais. E entender isso significa que o servo ora pelo Senhor. Significa que o subalterno ora pelo chefe. Significa que o subalterno não se vê como oprimido. Porque a vida dele está debaixo das mãos de Deus. Porque a vida dele está debaixo das mãos do Senhor. Terceira coisa, colocaram sobre Jesus vestes. Mudaram a imagem do nosso Senhor Jesus. Jesus que estava com uma roupa, foi tirada aquela roupa e colocado sobre ele um veste, uma manta escarlate. Muitas vezes o que o inimigo usa para nos denigrir, para nos diminuir, para nos afastar da vontade de Deus, é diminuindo a nossa imagem. Colocando e nos apresentando situações que nos colocam a nossa imagem, a nossa reputação lá embaixo. Mentindo sobre nós. A palavra de Deus é clara quando diz que nós devemos nos alegrar quando nos levassem aos tribunais e mentindo dissessem todo o mal contra nós. Ou seja, é verdade que isso iria acontecer conosco. É uma realidade bíblica que isso iria acontecer conosco. De mentirem a nosso respeito. De mentirem a respeito da tua reputação. Você tenta fazer as coisas boas, as coisas certas. Você sai de casa com o seu coração crendo que Deus vai fazer um milagre. Você sai abençoando as pessoas e o que você recebe em troca? Mentira. Não, ele faz isso porque ele tem um interesse. Ela faz isso porque no fundo quer se dar bem. Ele está fazendo isso porque no fundo ele quer tomar o teu lugar. Mentindo com relação à sua imagem, à sua reputação. Mudaram a imagem do nosso Senhor. E a Bíblia diz que esses homens se ajoelharam diante de Jesus e simularam uma falsa adoração a Deus. Começaram a se ajoelhar diante de Deus, diante do nosso Cristo, simulando uma adoração falsa. Queridos, muitos podem hoje estar diante do Deus verdadeiro, do Deus santo, adorando um Deus que é único, que é vivo, que está presente, adorando de forma falsa. Adorando esse Deus de forma enganosa. Adorando a Deus com a sua boca, mas o coração não está nele. Falando a respeito das coisas de Deus, mas o seu coração não está em Deus. Quando Cristo padece na cruz do Calvário, quando Cristo assume o nosso lugar na cruz, quando Ele enfrenta a cruz por cada um de nós, Ele está nos mostrando que muitos poderiam se aproximar de você
para lhe dar parabéns, tapinhas nas costas, te prestar uma falsa honra, quando na realidade querem ver a sua morte. Quando na realidade querem ver o teu fim. Quando na realidade não querem que você seja feliz. Não querem que você sirva a esse Deus e continue com o seu propósito. Porque o que ofendia esses homens era o propósito de Jesus de não negar a vontade do seu Pai. Eu creio que você entrou aqui nessa manhã com o propósito de Deus. Eu creio que você entrou aqui nessa manhã com o propósito de adorar esse Deus. Não deixe que nada atrapalhe a sua adoração. Não deixe que nada te tire da vontade da vontade que Deus te chamou, do propósito que Ele colocou sobre a sua vida. Deus nessa manhã está nos concedendo a oportunidade de ver o sofrimento do seu filho e olharmos para a nossa vida, enxergarmos aonde está Cristo em nós. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, todos os dias tentam fazer isso com você. E eles diziam, salve Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço que estava na mão de Jesus. E fora já havia uma coroa de espinhos na sua cabeça. Bateram na cabeça de Jesus com esse caniço. É o que querem fazer com a palavra de Deus, é o que querem fazer com Deus. Todos os dias, se você colocar no YouTube, se você colocar na internet, você vai ver quantas pessoas se levantam para zombar, para escarnecer do Evangelho, para queimar a Bíblia, para fazer o que quer que seja com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Porque o que tentam destruir, e o fazem há mais de 2000 anos isso, jamais poderá ser violado. Que é a palavra que habita dentro do teu coração. É o Evangelho guardado na tua vida. É o Evangelho colocado em prática através de você todos os dias. Portanto, ainda que rasguem a palavra, ainda que queimem uma Bíblia, ainda que falem a respeito dos cristãos, ainda que tentem deteriorar a tua imagem, ainda que falem mal das igrejas, mal dos pastores, tenhamos maus exemplos, ainda vai existir um remanescente em Israel, ainda vai existir um grupo que adora a Deus, ainda vai existir um grupo que vai até a cruz, ainda vai existir um grupo que adora a Jesus e o serve de todo o seu coração. Aleluia! Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bateram em Jesus. Bateram na sua cabeça. E para completar, a roupa que colocaram em Jesus no seu corpo ferido, arrancaram aquela roupa. Fica imaginando feridas. Se você viu A Paixão de Cristo, aquele filme mostra esse momento de dor. E após Jesus ter sido ferido, coberto com um pano, arrancaram aquele pano de forma... Eu não acho que eles não arrancaram o pano com carinho. Não passaram um paninho, um álcool. Álcool ia ser pior ainda, ia doer mais. Mas não tiraram com a aguinha morna. Não sopraram para tirar a dor. Arrancaram com brutalidade aquele pano, aumentando ainda mais as feridas, para então Jesus ser crucificado. Queridos, uma cruz pesava em torno de 90 a 100 quilos. Uma cruz para um homem adulto pesava em torno de 90 a 100 quilos. Era impossível um ser humano carregar uma cruz depois de ter sofrido tudo isso. Não é à toa que a própria Bíblia vai dizer que eles pegam um homem para que carregassem a cruz, para que ele carregasse a cruz por um espaço, um trajeto no lugar de Jesus, porque era impossível carregar aquela cruz para um homem que já havia sofrido tudo isso. Jesus levou e carregou os cravos por amor a cada um de nós, porque aquela cruz era nossa, porque aquela cruz e aquele manto deveria nos vestir.
Em seguida, eles vestiram Jesus com as suas próprias vestes e o levaram para ser crucificado. Isaías, eu já citei aqui, mas Isaías 53, verso 7 diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Às vezes nós olhamos para os nossos sofrimentos, para as nossas lutas, e nós falamos, Senhor, está doendo. Nós olhamos para aquilo que enfrentamos no dia a dia e falamos, Senhor, não aguento mais. Senhor, não dá, é muita humilhação. Senhor, não posso, com tanta dor. Senhor, não vai dar certo, eu não vou conseguir, com tanto sofrimento. Mas não existe sofrimento humano que o nosso Cristo não tenha enfrentado por você. Não existe dor, não existe doença, enfermidade, não existe nada que o nosso Senhor Jesus já não tenha levado na cruz por você. Porque Ele sofreu por nos amar. Ele não sofreu porque pagaram, Ele não sofreu porque Ele merecia, Ele não sofreu porque era corrupto, Ele não sofreu porque fez alguma coisa errada, mas Ele sofreu calado, porque nele não tinha pecado. Ele sofreu calado porque Ele te amava. Ele sofreu calado porque Ele não poderia falar. Estava levando a culpa de toda a humanidade. Estava sendo derramado sobre Ele a ira de Deus, que deveria ser derramada sobre toda a raça humana. Pai, Ele disse no Getsêmani, afasta de mim este cálice, mas porém, seja feita a tua vontade. E a vontade dele foi feita. E hoje nós temos a possibilidade de fazer parte de uma ceia, de uma mesa. Temos a oportunidade de compartilharmos do seu corpo e do seu sangue. E beber do sangue e comer da carne de Jesus é muito mais do que uma cerimônia feita na igreja. É muito mais do que uma lembrança que fazemos. Quando hoje você vai lá, ali no aterro do Flamengo, existe o monumento dos pracinhas, mortos na Segunda Guerra Mundial. Muitos corpos vieram da Itália, que foram enterrados e na década de 60 foram ali colocados no mausoléu que existe naquele memorial. Nos Estados Unidos, quando você vai lá perto onde existiam as Torres Gêmeas, hoje existe um memorial. O memorial é feito para nos lembrarmos de alguém ou de algo importante do passado. Mas o nosso Jesus, não existe restos mortais para colocarem, para enterrarem. O nosso Jesus ressuscitou. O nosso Jesus está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Hoje Ele reina em glória, em autoridade. Hoje os zombadores podem falar, podem espernear, podem fazer o que for, porque o nosso Deus reina. Não, o túmulo não pôde contê-lo, a morte não pôde detê-lo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele nos concedeu autoridade e poder de sermos chamados filhos de Deus, de sermos feitos parte agora e recebermos parte da sua herança. Uma herança que não é humana. Não recebemos um iate, não recebemos uma casa, não recebemos nada material para servirmos a Deus. E se você entrou aqui nessa manhã com esse objetivo, o objetivo de receber coisas e bênçãos materiais, você entrou com a intenção errada. Muitas vezes o que recebemos
é o que Jesus recebeu. É pancada. É esbofeteada. Muitas vezes o que recebemos é cuspe. Mas o que temos garantido é a sua paz que excede todo o entendimento. A paz para que, ainda que soframos, consigamos permanecer calados. Ainda que vivamos momentos difíceis, consigamos fechar a nossa boca. Porque, amados, é muito fácil reclamar quando a gente está sofrendo. É muito fácil a gente abrir a boca no momento de dor e nos lembrarmos de coisas que vivemos no passado. Jesus poderia alegar muita coisa. Jesus, aliás, tinha autoridade para que uma milícia de anjos viessem àquele lugar e o tirassem daquela situação. Mas ele ficou mudo. Ele ficou calado. Meu irmão, talvez essa luta que você tem vivido, essa prova que você tem enfrentado, essa enfermidade que você tem lutado, seja algo para você permanecer calado. Para você parar de reclamar, queridos. Para você parar de abrir a tua boca para falar coisas contra Deus, contra a igreja, contra homens que você diz que não é de Deus. Para você parar de falar de coisas e começar a se calar e a entender que o que você está passando faz parte da moenda de Deus. Talvez essa mensagem não seja uma mensagem atraente a muitos. Talvez essa mensagem não seja uma mensagem popular. Talvez essa palavra não seja uma palavra que agrade ao coração de muitos, mas eu creio que essa é a vontade de Deus. Porque estamos tão acostumados, queridos, e pensamos que o Evangelho de Deus, que a sua palavra é algo que vai nos trazer tanta felicidade, como nos traz. Quando ouvimos Deus falar conosco, quando temos a certeza de que estamos no centro da sua vontade, é uma coisa maravilhosa. Mas muitas vezes o que esquecemos é que para chegar na cruz, existia um processo. Para chegar na cruz e ser crucificado, Jesus enfrentou antes uma coisa que era desnecessária. Não tinha necessidade de Jesus passar por isso. A ordem era crucificar. A ordem era simplesmente levar Jesus ao lugar da crucificação e lá ele ser crucificado. Não precisava ser humilhado. Não precisava escarnecerem dele. Existem pessoas que têm prazer nisso. Funcionário público, você chega no lugar para ser atendido. O cara te atende com tanta má vontade, faz... Não estou querendo denigrir a imagem de todos os funcionários públicos aqui não é esse o meu objetivo. Mas foi o que eu lembrei. Mas a pessoa te atende com tanta má vontade, parece que quer acrescentar mais uma dor, a dor que você já tem. Quer acrescentar mais um problema ao problema que você já possui. Que não sejamos pessoas assim. Que sejamos saradores. Que sejamos pessoas que trazem bálsamo de cura, de restauração. Que sejamos servos e servas do Senhor. Para entender que o sofrimento que tivemos ou que temos na vida, às vezes, num período temporário, como o apóstolo Paulo disse, que é só nossa leve e momentânea tribulação, não se compara ao peso de glória. Tudo isso faz parte de um processo, de um plano de Deus na nossa vida. Que nessa manhã possamos tomar da ceia do Senhor, com alegria no nosso coração, de que um Cordeiro se entregou por nós, de que um Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, e que hoje temos livre acesso à sua presença, a presença de Deus, para ouvirmos a sua voz e sermos guiados pelo Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Deus tem uma morada eterna para você. Deus tem um lugar para que você passe a eternidade, porque Ele te ama